mistério manifestado, pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. A igreja pode tomar assento. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve a igreja de Éfeso aqui, ele está dizendo que os antepassados, pessoas que foram próximas de Deus, e que não foi dado a eles um conhecimento, um discernimento do que aquilo que ele recebeu do Senhor. Esse conhecimento na dispensação da graça. Mas se nós for analisar qual é essa dispensação que ele está falando, o que significa? É um período, é um tempo. Dispensação quer dizer período, tempo. Eu já falei aqui as outras vezes sobre a primeira dispensação, sobre a segunda, sobre a terceira, sobre a quarta, e esta é a quinta. Ou seja, a dispensação são as alianças que Deus fez com a humanidade durante esse tempo. A primeira aliança Deus faz lá no Éden, ainda o homem na sua inocência. Adão e Eva ali não nos traz um período de que nós possamos avaliar em anos, em tempo real, quanto durou essa dispensação. Mas o fato é que após eles terem consciência entre o bem e o mal, eles têm uma média de 900 anos. Então, neste segundo período, nesta segunda aliança que Deus fez com eles, e aí entra um outro período, uma outra dispensação, que é a terceira, porque começa de Adão e vai até o dilúvio, 900 anos. Do dilúvio começa a terceira dispensação, que é o governo humano, e vai até a Torre de Babel, que é em média 450 anos. Da Torre de Babel vem a dispensação da promessa, aonde Deus faz a promessa a Abraão. Dura mais ou menos 450 anos também. E depois chega a dispensação da lei, que dura em média 1500 anos. Agora, o que esses números têm a ver essa noite com a igreja? Para você que, quem sabe, já está pensando que o arrebatamento não vai acontecer, que já se fazem em média 2000 anos que Jesus esteve aqui, foi morto, ressuscitou e prometeu que voltaria a buscar a igreja, e ainda não veio. Então serve estes números aqui para você avaliar. O arrebatamento pode não ser na tua geração, pode não ser na geração do teu filho, mas acontecerá. Mas quem sabe pode acontecer ainda na nossa geração. Temos que estar preparados. Mas quero falar sobre essa quinta dispensação, e ela começa ali então com o povo hebreu, ao qual Jacó, ele tem o nome mudado para o nome de Israel, pois então Jacó seria um trapaceiro. O próprio nome traz como enganador, e Deus muda o nome dele para Israel. E a partir dali, por ele morar na região de Hebrom, chamam-se a descendência deles de hebreus. E eles descem para o Egito, e lá no Egito passam mais ou menos 450 anos servindo o povo do Egito. No começo tudo muito bem, José foi governador,
Mas na sequência o povo ficou escravizado. E então precisou que eles saíssem dali. E quando eles saem para a caminhada, a jornada no deserto, para que então se transformem em povos judeus e povos israelitas. Por que nós temos hebreus judeus e hebreus israelitas? Precisamos entender um pouquinho também dessa parte. Acontece que o povo judeu, os hebreus judeus, foram aqueles que foram levados cativos para a Babilônia. E quando se cumpriu o tempo de cativo, eles retornaram a Jerusalém. O povo de Israel, que saíram da Samaria, foram levados cativo para a Síria. Quando acabou o período de cativeiro deles, eles não mais retornaram para a Samaria. Retornaram outros povos mestiços para a Samaria, implantados pelos assírios. Daí uma inimizade com os judeus. Mas isso é para que você entenda que nessa dispensação da lei ocorreu então a fase dos profetas, a fase dos juízes, também dos reis. Foi uma geração que ela consegue entrar na terra prometida, mas ele precisou passar por um certo tempo, um certo período, para que Deus ensinasse eles como deveriam se comportar. Havia um plano de Deus para com Israel, e esse plano é perfeito. Deus queria um povo, não apenas que fosse diferente dos demais na época. Deus queria um povo sacerdotal, ou seja, uma nação sacerdotal, aonde todos os hebreus que estavam formando ali a nação de Israel fossem sacerdotes reais. Mas acontece que Moisés chama o povo, lá em Êxodo 19, para uma purificação. O que é purificação? Ele pede para o povo tomar banho. Estava no deserto, deserto não tem água, precisava ir até um local onde tivesse, tomar banho, se arrumar e se apresentar a Deus. E eles vão ao Monte Sinai para se apresentar. E quando Deus desce sobre o monte, Deus quer mostrar para eles que é um Deus de poder. E ele desce através de relâmpagos, de raios, de trovões, som de trombeta. E o povo de Israel, aquele povo hebreu, se amedronta e foge. Fica só Moisés ali para ouvir. O povo, ele não quer se aproximar de Deus, ele foge, fica com medo. E então em Êxodo 20 você vai ver que eles já dizem assim: Moisés, nós não queremos conversa com esse Deus, é um Deus muito bravo, ele se apresentou de uma forma que nos colocou medo. Vai tu, fala lá com Deus, seja o nosso intercessor. Eles pediram um intercessor e perderam o direito de conversar com Deus direto, aonde somente após o período da graça, que é o que estamos vivendo, é que então temos o direito de falar com Deus de novo. O povo rejeitou, o povo escolhido rejeitou conversar com Deus. E aí precisou ser escrita algumas leis, algumas regras, como se fosse todos sacerdotes, seria mais fácil. Agora tem um povo ali que vai ter que ouvir as leis, vai ter que ouvir as regras, e alguém precisa escrever essas leis. E então o que acontece? Sobe Moisés para o monte, e ali ele fica 40 dias e 40 noites. Ele fica ali de jejum, fica de conversa com Deus, e Deus fica escrevendo para ele.
E essas leis, elas vêm escritas em pedras. Talvez você ache que apenas sejam os 10 mandamentos que Moisés trouxe. Não, eram 613 leis que ele trouxe. Essas 613 leis, só uma pessoa conseguiu cumprir, que foi Jesus Cristo. Não adiantava alguém querer cumprir 200 leis e tropeçar na 201, perdia todas as outras que havia ali obedecido. Essas leis, elas são 248 leis permissivas que podia fazer. A medicina da época dizia que isso era a quantidade de membros do corpo humano. Era o que tinha então de leis permissiva. E 365 leis eram negativas, determinantemente proibidas. E era obrigados a eles executarem tanto as leis positivas quanto as negativas, deviam cumprir. E essas 365, elas trazem a relação dos dias do ano. Mas como eles poderiam ali, pelo interesse próprio, querer cumprir a lei, e eles não conseguiriam. Quando chega Moisés, então está descendo com as tábuas da lei, trazendo nas suas mãos, 613 é bastante. Não é de me admirar que apenas 2 pessoas entram na terra prometida, e um é o líder, que é Josué. Porque esses 40 dias que Moisés estava lá em cima, jejuando, estava Josué no pé do monte, esperando pelo seu líder voltar. Josué não está no arraial. Arão, irmão de Moisés, está no arraial. E eles começam, o povo ali começa a dizer: cadê Moisés? Cadê Moisés que não vem? E agora quem vai ser o nosso intercessor a Deus? Como a cultura deles era baseada em ver um Deus visível através da imagem, eles começam a dizer para Arão: precisamos de um Deus aqui, vamos construir um Deus para nós. Arão, na sua falta também de inteligência, ele cede e pede todo o ouro que tinha ali. Esse ouro, Deus mandou os egípcios entregarem ao povo hebreu, para que fosse a riqueza deles quando entrassem na terra. E ali eles constroem aquele bezerro de ouro. Isso é o tempo da lei. E quando eles estão construindo aquele bezerro de ouro, e aí fica pronto, e começam a adorar, e começam os rituais. E os rituais de então, eles só conheciam aqueles dos egípcios. Certamente eles introduziram os rituais a demônios, entre um culto que era para ser de um povo separado por Deus, aonde tinha uma coluna de fogo à noite, aonde tinha uma nuvem durante o dia, que era a presença de Deus que estava ali, que à noite aquela coluna de fogo aquecia eles, aonde estavam abaixo de 0 graus de frio, e aonde de dia aquela nuvem ali protegia eles a mais de 70 graus de calor. E mesmo assim eles colocam um culto de adoração a demônios. E aí Josué não entende muito bem aquilo, acha que o povo está brigando e diz: Moisés, tem barulho de guerra no arraial. Ouço barulhos. Mas Deus já tinha dito para Moisés: desce lá, porque o povo que tu tirou, o teu povo que tu tirou, Deus já não diz o meu povo, Deus já diz o teu povo, que tu tirou do Egito, se desviou. E aí Moisés diz: não, Josué, não é barulho de guerra no arraial, o povo se desviou, e nós vamos lá agora. E chegaram,
E Moisés executou juízo sobre aquelas pessoas. O que é executar juízo? Matou, para poder purificar o ambiente novamente. Mas quando Josué chega, dá aquela raiva nele, porque Deus havia dado uma lista de 613 itens da lei, nem sequer tinha apresentado a lei a eles, e eles estavam pecando. Moisés pega aquelas pedras e quebra aquelas tábuas da lei, executou o juízo. Passa uns dias, Deus diz: Moisés, sobe de novo, sobe que tu tem que escrever as leis. Moisés sobe novamente, só que dessa vez, Moisés, você escreve. E Moisés teve que talhar em pedras as 613 leis. Eu consigo entender a cada um essa noite, que muitas vezes falha, tropeça, erra, peca, porque o líder lá na época errou. Deus deu a chance dele corrigir, mas teve um preço. Ele teve que trabalhar, ele suou, ele bateu o martelo, ele talhou pedras, ele continuou nas ocasiões a irar-se por causa do povo que ele tirou do Egito, e ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Eu sei que estamos vivendo no tempo da graça, mas cuide para não perder a tua salvação por coisas mínimas, que talvez você não vai conseguir herdar a salvação, por não tomar cuidado, muitas vezes com a própria palavra, com aquilo que lança da boca, porque a palavra é como flecha, que uma vez lançada não volta mais. Bendito e louvado é o teu nome, Jesus, aleluias. A lei da época, ela era dividida em 3 leis: a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Parte da lei, ela era entre as pessoas, outra era entre o cidadão e a nação, a outra era entre cidadão e Deus. Essa lei, ela regia toda sorte de interesses da nação, desde o boi roubado, do furto, do cuidado com a órfã, com as viúvas, do pequeno furto, do grande furto, do casamento, da adoração a Deus. Tudo estava nessa lei. E o que mais me chama a atenção é que as maiores nações do mundo hoje, as mais desenvolvidas hoje, elas têm como base a lei mosaica. Inclusive aqui no Brasil, a base é lei mosaica. A instituição básica foi criada nas leis de Moisés, e isso está na Bíblia. Mais de 5.000 religiões usam esta mesma Bíblia para pregar, para levar conhecimento, para viver ela, para dar bom testemunho. E nós ter que ouvir de alguém ainda que diz que a Bíblia é o livro ultrapassado e que precisa ser reescrito, e que tem conteúdo de ódio nela. Não, essas pessoas que querem reescrever a Bíblia são pessoas demoníacas, que elas estão com o interesse de distorcer a verdade da Bíblia, para que possa Satanás se introduzir mais na vida do ser humano. Todos aqui sabemos que Satanás é um derrotado, que ele já perdeu, que o fim dele está próximo, mas todos os dias ele sai para tentar levar alguém com ele. Ele sai para fazer mais um fracassado, ele sai para fazer mais um derrotado.
Ele, sabendo que ele é derrotado, ele quer levar mais derrotados com ele. E você, sabendo que aceitou um Cristo ressuscitado, um Cristo que desceu, pisou na cabeça dele, tomou a chave do inferno, a chave da morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu para o céu e está à direita do Pai, intercedendo por nós. E você às vezes não tem força para levantar a cabeça, para buscar o pão de cada dia, para buscar o trabalho, para buscar o seu sustento, o seu salário, e muitas vezes está em depressão. Ei, acorda! É Satanás que quer levar mais um derrotado com ele, mas você é vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia! A bondade de Deus, ela é imensa. A bondade de Deus se manifestou na lei, ela se manifesta na graça, que é no nosso tempo também. Mas o que acontece é que quanto mais perto de Deus nós chegar, mais restrições nós temos. Para nós ser mais usado por Deus, mais restrições nós precisamos viver. A lei revela o caráter de Deus. Deus não muda, é imutável. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se há promessa na tua vida, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Aleluia. Já em capacidade humana, a lei também revela: nenhum homem, nenhum ser humano, por sua natureza, conseguiu cumprir a lei. A lei revela que nós não conseguimos, como ser humanos, viver. Bendito e louvado é o teu nome, Senhor. Deus estabelece regras, Deus estabelece critérios para nós. É a lei que revela a vida do Messias. É a lei que revela a passagem pelo corredor aonde João Batista faz a transição da lei para a graça. João Batista vem pregando: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eis que vem aí aquele que eu não sou digno de desatar as correias da sandália. É na lei que eles vêm mostrando, que vem manifestando. O tabernáculo apontava a Cristo. O sacrifício ali no tabernáculo apontava para Cristo. A pomba ali, quando era sacrificada, o cordeiro, apontava para Cristo. As lâmpadas, os castiçais, o santo dos santos apontavam para Cristo. O que é o santo dos santos? É o lugar dentro do templo onde havia um véu que dali para trás só passava o sumo sacerdote. Se alguém ousasse entrar ali, poderia morrer na hora. Inclusive o próprio sumo sacerdote, se não estivesse de bem com Deus, ele morria lá dentro. Eles atavam na sua cintura chocalhos, sinos, que enquanto ele estava sob o efeito do Espírito Santo, ele estava agitado e os sinos batiam, e então entendiam: ele está vivo. E havia uma corda amarrada na cintura dele, para que se cessassem os sinos, ninguém entrasse lá para ver. Puxavam pela corda porque ele já estava morto. É na lei que Deus revela que o véu seria rasgado de alto a baixo. Aquele véu do Santo dos Santos se rasgou quando Jesus Cristo expirou e morreu na cruz do Calvário e deu acesso então a nós falar diretamente com o Pai através dele. Ele é o nosso intercessor ali no céu. Aleluias. A lei nos apresenta a comunhão com Cristo, o amor de Deus. Deus renova as alianças conosco. É importante dizer que todas as vezes que Deus teve que renovar a aliança com o ser humano,
Esta já é a 5ª vez que Deus está renovando a aliança com o ser humano. Não é porque Deus quebrou a aliança, não é porque Deus falhou nas alianças. Todas as vezes foi o homem que quebrou a aliança com Deus, mas Deus usa de misericórdia a cada vez, e no seu plano perfeito da salvação, Ele consegue colocar até nós na lista dos salvos. Há tempos atrás eu preguei uma mensagem sobre um senhor que saiu a trabalhar, que saiu a procurar trabalhadores para a sua vinha, e ele saiu pela madrugada, e ele saiu pela hora 3ª, e ele saiu pela hora 6ª, pela hora 9ª, pela hora 10ª, e ele contratou a trabalhadores. Ele estava falando numa parábola de céu e terra, céu e terra. Ela tem a ver com todas essas passagens do tempo, das dispensações. A última hora que ele saiu, o último trabalhador que foi contratado, foi o primeiro a receber salário. Quem é os trabalhadores da última hora? É a igreja. Essa vai receber o primeiro salário. A salvação está para a igreja, é o povo que Deus vai arrebatar, o povo que Jesus vai vir para arrebatar, é a igreja que Ele fundou quando esteve aqui. Ele está tratando nesse século, nessa ação, nessa dispensação, Ele está tratando com a igreja. Esta é a última dispensação que Ele está tratando, o tempo da graça. Voltando ainda na dispensação da lei, em Ezequiel 10, Ezequiel tem uma visão, aonde os anjos querubins entram no templo, e agora já está indo para o final do tempo da graça. E eu já te convido também para se pôr em pé, que em poucos minutos estarei entregando. Mas quero fazer menção aqui sobre o que Ezequiel capítulo 10 tem uma visão. É o tempo da lei já indo para o final. É o tempo onde Deus está ali parando de se comunicar com o povo de Israel. Os anjos, os querubins, os serafins entram no templo. O pecado está tomando conta de Israel, está tomando conta do templo de Jerusalém, e a glória que estava dentro da arca da aliança, aquela glória que se manifestou no rosto de Moisés quando ele desceu do monte, que Deus pediu para ele que ficasse de costa, porque se ficasse de frente não iria resistir, de tamanha glória que Deus tinha. Esta glória agora está dentro da arca da aliança. Agora se constrói o templo, e essa glória, ela vai para dentro do templo. De dentro do templo, essa glória vai para o Santo dos Santos. A glória começa a diminuir, começa a se encolher, por causa do pecado que está aumentando. E entram os querubins e vão até lá, e pegam aquela glória, e vão saindo e param na porta do templo. A glória está se retirando de Israel, e ninguém toma consciência disso, ninguém se arrepende. E os querubins, eles saem voando e vão levando a glória para a porta da cidade. E a glória está se retirando da cidade de Jerusalém, e está nos portões da cidade, e ninguém quer a glória de volta. E agora essa glória sai, e os querubins levam para o monte, lá para o Monte das Oliveiras, e a glória se foi, e o povo não se percebe, e a lei apresenta um Cristo que está vindo, e a lei se encerra,
E quando Jesus Cristo, Ele está na última ceia antes dele ser crucificado, depois de participar da ceia, Ele diz: eu vou buscar a glória, eu vou para que o Pai me glorifique nesse momento. E Ele vai para o monte, e quando Ele chega lá, Ele tem uma conversa com Deus: Pai, glorifica-me, me dá aquela glória que eu tinha contigo na fundação dos séculos, antes que houvesse o mundo. Aquela glória que eu tinha contigo, me devolve, me dá ela, Pai. Eu deixei tudo lá no céu quando eu vim para a terra, mas eu quero essa glória de novo, a glória que tu disse que não repartiria com ninguém. Dá, Pai, essa glória, e Deus lhe deu. Agora Ele disse: eu tenho a glória, Pai, essa glória que você não dividiria com ninguém. Eu vou fazer uma coisa com ela. É, filho, o que você vai fazer? Eu vou dar essa glória. Para que me serve eu ter tanta glória e ficar só para mim? Mas para quem você vai dar essa glória, filho? Eu vou dar esta glória para minha igreja, é para você. Esta glória Deus deu a você, você tem direito a esta glória. Basta você buscar, basta você se entregar. E esta noite é noite de Santa Ceia, é noite de se fazer a comunhão com Cristo, de renovar a aliança com Cristo, e Ele te encher novamente desta glória. Eu te convido para orar nesta noite. Eleve teus pensamentos ao céu neste momento. Pai, a lei que antecedeu o período da graça, Senhor, nos ensinou muito, nos apontou o caminho, nos mostrou que só o Senhor Jesus tinha condições de cumpri-la, e o Senhor cumpriu. E há 2000 anos, Senhor, nós estamos na dispensação da graça, estamos vivendo pela graça, Senhor, estamos renovando aliança todos os dias contigo, estamos renovando aliança todos os meses contigo, todos os anos, Senhor. Eu peço que a tua glória nesta noite pare sobre a tua igreja e toque nos corações, no mais profundo da alma, Pai, para que eles tenham um encontro maravilhoso nesta noite contigo. Vem, Espírito Santo, vem sobre a tua igreja. Desce, Espírito Santo, em glória e em fogo nesta noite, em nome de Jesus.